devemos, ao tratar desse assunto, partir do princípio da nossa realidade diante do desafio que nós temos. A realidade é a nossa total incapacidade de atingirmos esse propósito. E por que devemos reconhecer essa total incapacidade? Pela natureza do pecado, a sua origem do pecado, pela impossibilidade de evitarmos ou de eliminarmos esta condição, essa natureza caída, e pela extensão em que esta situação recai sobre nós. Todo o nosso ser está tomado por essa natureza pecaminosa. Então, toda tentativa pessoal, humana, de atingirmos a santidade será inútil, porque o pecado nos assedia, o pecado faz parte da nossa natureza. Nascemos já pecadores. E como nós salientamos aqui, para não ficarmos então no desespero, sem esperança do que podemos fazer, lembramos que Deus estabeleceu um plano em que já nos salvou do nosso destino por conta do pecado, que era a morte eterna. Esse ato já foi realizado de uma maneira definitiva. O próprio texto estabelece lá dentro do seu original, que é um ato estabelecido definitivamente. Talvez a nossa linguagem, o nosso português não permite nós encontrarmos uma palavra que define esta ação que já está completada definitivamente, sem possibilidade de retorno. Quando a palavra de Deus nos diz que Ele nos salvou dos nossos pecados e da morte eterna, através da regeneração que o Espírito Santo estabelece sobre nós, isso já aconteceu e não tem possibilidade de isso voltar atrás. Há algumas linhas doutrinárias que até procuram bases bíblicas para estabelecer essa possibilidade ou esse risco de perder a salvação, mas se quisermos ser fiéis à palavra de Deus, temos que entender, compreender que uma vez salvo, salvo para sempre, salvo da morte eterna. Falamos aqui que há um outro processo que o Espírito Santo está trabalhando e que ele se concluirá quando estivermos na glória com o nosso Deus. É o processo de salvação do domínio do pecado sobre nós. E por termos essa natureza pecaminosa, nós só seremos vitoriosos definitivamente sobre esta tendência, sobre esse domínio na glória, quando então o Senhor nos libertará definitivamente desse domínio e dessa influência. Teremos corpos glorificados e seremos semelhantes a Cristo Jesus. Então, partindo desta realidade, nós podemos agora então desenvolver a questão da santificação ou da santidade. E já ao encerrarmos aqui, foi dado um desafio, foi apresentado uma ponte, né, em que foi colocado aqui o desafio de pensarmos um pouco o que significaria a santidade, ou sermos santos, semelhantes a Deus diante do propósito que o versículo que nós temos escolhido se apresenta: sede santos porque eu sou santo. Como isso pode acontecer? Como explicar isso? Ou esta santidade, ou esse ser santo, ou essa separação diz respeito aos nossos atos, aos nossos pensamentos, aos nossos valores? Então, refletindo um pouco sobre isso, o nosso entendimento sobre esta questão, ou sobre essa ponte, é que quando nós temos esta afirmação, quando nós temos esta exortação da palavra de Deus, de sermos santos, assim como Deus é santo, é evidente que nós nunca poderemos ser, porque Deus é perfeito, mas o sentido é que o padrão que nós devemos buscar é Deus. Sermos santos, assim como Deus é, significa dizer, olha, o seu padrão é Deus. O seu padrão é Jesus.
para atingirmos este padrão, para atingirmos esse objetivo, nós então temos um processo a percorrer, temos um esforço a ser feito, temos uma transformação a ser realizada nos envolvendo com relação aos nossos valores, com relação às nossas atitudes, com relação aos nossos procedimentos. Entendo, portanto, que esta exortação que nós temos na Palavra de Deus tem essas duas dimensões. De termos um padrão, um referencial, um paradigma, e de termos que é Deus, que é santo, e termos um processo de santificação, é que buscarmos sempre dentro desse padrão, tornarmos semelhantes ou tornarmos agradáveis àquele que é perfeitamente santo. Então, com esta visão, eu gostaria que a gente abrisse a Bíblia no texto no qual nós iremos desenvolver hoje, já entrando no assunto sobre santificação. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 13 até o 15. Carta de Pedro. Qualquer dificuldade você encontrar aí, procura o nosso personagem Pedro aí, que ele vai lhe ajudar. Você já deve estar sabendo todo o texto de Pedro. Capítulo 1, a partir do versículo 13. Eu vou ler, irmãos, me acompanham. Diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Vamos orar novamente? Pai querido, Tu sabes o quanto nós dependemos de Ti, para compreendermos, para guardarmos e para aplicarmos os Teus ensinamentos. Por isso que pedimos que Tu nos auxilies nesse momento, de maneira que sejamos fiéis à Tua palavra, naquilo que Tu tens já preparado para nós. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto que nós lemos aqui, ele, na verdade, ele faz uma associação ao que está escrito antes. Eu não li aqui, senão a leitura ficaria muito extensa. Mas perceba que Pedro diz: por isso, então tem algo antes disso, do que ele afirmou aqui. E o que tem algo antes disso é uma exposição sobre Cristo, sobre a salvação e sobre aquilo que Cristo já havia feito naqueles cristãos que estavam dispersos pela região da Capadócia, pela região do Ponto, da Galáxia, da Ásia e da Bitínia. Aqueles que conhecem a geografia, na verdade, que Pedro aqui está querendo ensinar, querendo expor sua palavra, são para aqueles irmãos que estão hoje naquela região, que hoje é a Turquia, que hoje é aquele país que inclusive está em convulsão política atualmente, não é? Como é o nome? Ucrânia, tá certo? E aquele outro paizinho ali juntinho que
A Rússia, inclusive, hoje está querendo que seja independente, né? Porque está a maior base naval da Rússia naquela região ali. A Sofia até estava comentando com a gente antes de ontem sobre a preocupação das consequências de toda essa inquietação que está naquela região ali, que foi sempre uma região muito frágil no sentido dos interesses russos e dos interesses americanos e dos europeus. Pois queridos, Pedro aqui está escrevendo para os cristãos que estavam dispersos naquela região ali. E ele então apresenta, exaltando primeiramente o plano que eles já haviam compreendido, já havia experimentado da salvação em Cristo Jesus. E quando ele diz, olha, vocês hoje pertencem a Cristo por tudo que Cristo fez, aí ele complementa com o texto que nós acabamos de ler. Por isso, ou seja, porque vocês já são de Cristo, porque vocês já experimentaram o novo nascimento, porque vocês já experimentaram a regeneração em Cristo, são novas criaturas, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça. Pedro utiliza uma figura aqui que é interessante a gente também explorar um pouco ela, para dar a dimensão desta instrução, dessa palavra de Pedro. Quando ele diz aqui, cingindo o vosso entendimento, ele está trazendo aqui para aqueles irmãos que estão dispersos, uma figura que era muito comum naquela época, que era daqueles que praticavam os esportes. Eles arregaçavam as mangas das suas mantas, arregaçavam também aquelas roupas que eram estendidas aqui e amarravam para que não impedissem quando eles precisavam correr. É mais ou menos algo parecido quando a gente, na brincadeira, o nosso costume aqui, né? O que é que você quer? Arregaça a manga aqui, né? Arregaça aqui, vamos lá, não é? Não é assim? Então o que Pedro aqui está dizendo é que há necessidade de uma disposição nossa para uma ação. Quando ele diz cingindo o pensamento, é como ele tivesse, olha, assim como os atletas se preparam para o embate, preparem também o seu pensamento, o seu ser, o seu caráter, os seus valores, de tal forma que vocês sejam sóbrios e que apliquem plenamente a revelação de Jesus, da graça do Senhor que está trazida na revelação de Jesus Cristo. E aí ele passa então a explicar o que é que acontece aí, como é que isso deve se dar. E então está, como filhos da obediência. Vê a distinção que ele faz aqui? Antes da experiência do novo nascimento, a Bíblia afirma que nós somos filhos da desobediência. Aquele que não experimentou ainda um novo nascimento em Cristo Jesus. Aquele que ainda não tem a Deus como seu padrão de santidade. Permanece num estado de desobediência, que conforme a palavra de Deus, recai sobre ele a ira e a justiça e o juízo de Deus. Mas quando nós experimentamos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos adotados como filhos da obediência. Daí Pedro aqui lembrar aqueles que estavam dispersos que agora a situação deles era outra, e que eles precisavam estar dispostos e agir conforme o seu novo estado familiar, como filhos de Deus, cingindo o entendimento, não se amoldando às paixões que tinha anteriormente na condição anterior. Pedro está dizendo agora, o seu molde é outro. Você agora não deve, como nós encontramos em outras partes da palavra de Deus, ser conforme o mundo. O seu referencial ser o mundo. Se acomodando com aquilo que o mundo estabelece. Não. Agora, dentro dessa nova visão, desse novo estado, dentro dessa nova experiência, a primeira condição é: não vos amoldeis às paixões
que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pedro aqui, inclusive, coloca uma coisa, queridos, que nos chama a atenção. Ele diz que estas paixões que tínhamos anteriormente, se referindo aqui àqueles irmãos que eles tinham, era consequência da ignorância. Ou seja, parece que eles não sabiam que estavam praticando ou que as suas paixões era algo reprovável diante de Deus. Mas conforme nós comentávamos ontem também aqui, pecado continua sendo pecado, mesmo quando nós não percebemos que estamos pecando. Aquela visão de que pecado só existe quando nós tomamos consciência dele, não está em harmonia com o que a palavra de Deus nos diz. Quando nós somos ignorantes quanto a alguma prática, quanto a algum entendimento, quanto a alguma aceitação daquilo que agrada a Deus, mesmo na nossa ignorância, nós somos culpados. E seguimos as paixões do mundo, estamos condenados. Por isso Pedro alerta aqui, olha, antes vocês eram ignorantes, não sabiam a verdade, não foram exortados, mas agora vocês conhecem. Mais ainda a razão para vocês não estarem seguindo as paixões que anteriormente dominavam o seu pensamento, o seu entendimento. Então, queridos, não vos amoldeis às paixões que antes tinham, está relacionado com essa nossa caminhada de santificação, tendo como padrão, tendo como nosso referencial ao nosso Deus que é santo. Santificação, portanto, se a gente pudesse resumir em todo o texto, temos que aplicar no versículo lido aqui é não se amoldar a paixões que tínhamos antes de conhecermos a Cristo Jesus. Então, se algo ainda nos domina hoje, se algo ainda nos influencia hoje, está relacionado ao nosso estado anterior, no termos de quando tivemos o encontro com Cristo. Precisamos largar, porque não condiz com o estado daqueles que estão com o entendimento cingido para louvar e para servir ao Senhor. Ele diz, depois que ele dá essa exortação, ele diz, pelo contrário, em vez de vocês se amoldarem às paixões desse mundo, sigam, segundo é santo aquele que vos chama, tornai-vos santos também vós mesmos. E aqui a gente precisa refletir também um pouco. Tornai-vos santo dá uma ideia que é algo que é realizado por nós. E aí nós podemos, talvez aqui, lembrar que a ação é feita pelo Espírito Santo, é feita por Deus. E porque Pedro aqui está se referindo a algo como se fôssemos nós que deveríamos realizar. Porque nós precisamos fazer uma distinção aqui. Muitas vezes há confusão entre justificação e santificação. A justificação é um ato completo de Deus sobre nós. A justificação é o santo que é Deus, o nosso padrão, nos vê como justificados, como justos pelos méritos de Deus. E aqui é importante você entender essa colocação que eu fiz aqui, porque muita gente acha que a justificação o torna justo perante Deus. Ali você está diante de Deus porque você é justo, aí Deus lhe recebe. De forma nenhuma. Nós somos pecadores injustos. De forma nenhuma, o santo dos santos nos veria justo pelos nossos méritos. A justificação é quando Deus nos recebe como justos pelos méritos de Cristo. Ou seja, o justo é Cristo. Não somos nós os justos. O justo é Cristo. Então, justificação é isso. É Deus nos aceitar vendo a Cristo. É como nós estivéssemos em uma posição, Cristo estivesse aqui e Deus ali.
Então é por conta do justo Cristo que nós somos justificados. Aí nós não podemos fazer nada. Os nossos méritos não nos tornam justos diante de Deus. Cristo sim. Mas já a santificação, há um compartilhar de responsabilidade. Há um compartilhar de obrigações. Muitas vezes, principalmente nós calvinistas, temos a tendência de aguardar que o Espírito Santo e Deus faça tudo no nosso lugar. Mas essa não é a teologia calvinista, essa não é a teologia bíblica. Deus faz, mas nós temos as nossas obrigações também. Nós temos as nossas responsabilidades. Nós precisamos nos exercitar no desenvolver, como a palavra de Deus, da nossa salvação. E o entendimento aqui do desenvolver da salvação não é a salvação referente a nos livrar do império das trevas, não é a salvação referente a nos livrar da morte eterna. É exatamente o desenvolver da santificação. É exatamente nós procurarmos crescer a cada dia, tentando nos parecer mais com aquele que é santo, tentando através dos nossos atos, dos nossos pensamentos, dos nossos relacionamentos, dos nossos valores, dos nossos princípios, refletir aquilo que o perfeito e santo é. Isso é desenvolver a salvação dentro daquilo que quando a palavra de Deus nos fala sobre isso. Isso é santificação. É ter esse propósito, é ter essa finalidade, é ter esse objetivo. Então daí nós podemos entender a exortação, podemos entender a instrução de nos tornarmos santos assim como Ele é. Ele diz aqui, é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também santos, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Pedro está aqui trazendo a lembrança, a mesma instrução que Deus deu a Israel, quando escolheu a nação de Israel, o povo de Israel, para ser exemplo entre as nações que estariam em volta de Israel. Ele faz essa afirmação lá quando em Levítico, ele se refere lá a respeito das diversas leis e diz aqui no versículo 1 do capítulo 19 de Levítico, quando Deus está instruindo Moisés quanto à postura que Israel devia ter ao tomar posse da terra prometida. Disse o Senhor a Moisés, Levítico capítulo 19, versículo 1, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes, santo sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Nós somos o novo Israel, na verdade, queridos. Nós estamos dentro da promessa desse povo escolhido por Deus para influenciar e para diferenciar dos demais que estão à nossa volta. Então essa mesma instrução, ela é atual agora para nós. Assim como Israel deveria se diferenciar por esses valores, esses pensamentos, essas atitudes, nós hoje também temos essa mesma responsabilidade. E cabe a mim e a você cumprirmos essa responsabilidade. Cabe a mim e a você exercitarmos esta responsabilidade, esse dever. Quando Deus faz a instrução, solicita Moisés para fazer essa instrução ao povo de Israel, é interessante que ele dá ele faz uma referência aqui, onde nós podemos entender e fazer uma aplicação de que esse ser santo, assim como Deus é, deve começar dentro de casa. Embora a instrução era referente à posição de Israel diante das demais tribos, mas o que ele coloca logo no início, logo posterior a essa afirmação, fazendo o elo de como é que nós vamos nos tornar santos semelhantes ao Senhor, ele diz, cada um respeite a sua mãe e ao seu pai.
cada um respeite a sua mãe e ao seu pai. Ah, queridos, quantas pessoas, talvez alguns de nós aqui até conheçamos, tivemos, vamos dizer assim, alguma ocasião em que ouvimos esse compartilhar de alguém, de alguma família que diz, olha, meu pai na igreja é uma coisa, em casa é outra. Ou então, meu filho na igreja é uma coisa, mas em casa você precisava ver. A santificação é um processo que precisa se iniciar dentro de casa. Na nossa intimidade, no nosso relacionamento com os nossos familiares. Sabe por quê, queridos? Porque quem primeiro precisa ser impactado por aquilo que Deus fez na nossa vida são os nossos familiares. Se nós tivermos amor por eles, de fato eles é quem precisa ser o nosso primeiro alvo, o nosso primeiro objetivo, para alcançarmos a Ele, mostrando quem é Deus, a começar das nossas atitudes, dos nossos relacionamentos para com eles. Então, quando Deus afirma isso para Moisés, dizer a uma nação, a um povo, Ele diz, sede santos, porque o teu Senhor é santo, a começar, diz, respeitando e honrando pai e mãe. Depois, logo em seguida, ele diz, eu sou o Senhor vosso Deus. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ainda, não sei se foi hoje ou ontem, a gente comentava, eu e Beto ali, mais alguma pessoa que estava ali, que Deus, foi Ângela, né? Que Deus Ele exige uma exclusividade para Ele. Muitas vezes nós tendemos a, de imediato, e aqui o texto está bem direcionado para isso, por aquilo que acontecia em volta daquelas figuras que existiam ali, a questão de ídolos, mas muitas vezes o ídolo não é algo feito de fundição, é algo que está no nosso pensamento, é algo que está na nossa prioridade, que toma o lugar de Cristo. É algo que está nas nossas decisões, nos nossos planos, que passa a ser o nosso padrão e o nosso referencial em vez do santo e do perfeito Deus. Ídolo necessariamente, aplicando e contextualizando a nossa realidade, não significa apenas algo ou um objeto, mas aquilo que toma o lugar de Deus. Aquilo que se torna a razão e a motivação da nossa caminhada. Sede santo, porque eu sou santo. Nessas palavras, dentro desse contexto aqui, Deus está dizendo, me torne exclusivo diante dos seus propósitos, diante daquilo que você quer desenvolver, daquilo que você quer ser, daquilo que você quer realizar. Ele coloca também um outro aspecto aqui que a gente não pode deixar passar. Logo quando ele diz seu pai e sua mãe, fala sobre os ídolos, ele diz também, guardarás os meus sábados. Não quero aqui, queridos, defender que o sábado ou domingo deva ser necessariamente um dia diferente dos demais, da forma como nós devemos adorar e servir a Deus. Para mim, todos os dias nós devemos adorar e servir a Deus da mesma forma. Mas o que nós podemos aplicar do que está posto aqui é que Deus tem estabelecido dentro da realidade da humanidade ocasiões, momentos, períodos em que Ele quer um direcionamento maior para Ele. Ele quer um encontro nosso com Ele. Ele quer falar conosco. Ele quer que haja um reconhecimento de que toda a provisão que nós temos recebido é Ele quem tem dado. Mesmo entendendo, como alguns afirmam, o sábado aqui se referia àquilo que Jesus veio a ser. Só Jesus é que nos dá o descanso. E em Jesus nós descansamos. E quando nós reconhecemos e temos Jesus como nosso Senhor, como nosso Rei, nós estamos guardando o sábado dentro do princípio teológico bíblico, alguns afirmam isso.
independente desse entendimento, Deus tem estabelecido o homem dentro das suas limitações e tem colocado um dia onde ele define claramente que o homem é frágil, que o homem precisa da sua força, do renovar físico e do renovar espiritual. Ele tem estabelecido um dia, no caso do sábado ou do domingo, que nós como cristãos guardamos diante dos fatos que ocorreram nesse dia e o torna esse dia, o domingo, assim, um termo de referência para nós bastante significativo. A própria ressurreição de Cristo, onde nós encontramos na palavra de Deus que se Cristo não houvesse ressuscitado, seria vã a nossa fé. Daí o primeiro dia da semana tem um significado também importante para nós. Mas independente se o primeiro, se o segundo, se o terceiro ou se o sétimo, o importante é a gente reconhecer que a nossa provisão, o nosso suprimento vem de Deus e que nós precisamos reconhecer a nossa fragilidade e dedicarmos um dia a conhecermos e a experimentarmos mais e mais da comunhão com Deus. Hoje em dia parece que esses valores têm se perdido um pouco. A guarda do domingo, o próprio culto tem tomado formas que, a meu ver, essas formas estão amoldadas ao mundo. Isso para trazer uma grande multidão para ali. Quando o Senhor diz, olha, é um dia de descanso, é um dia de renovação, é um dia de reconhecimento da dependência de Deus, que a sua vida depende dele. Então, santificação, queridos, passa também por esse princípio, essa realidade de, nesse processo, nesse desenvolver, precisamos obedecer às instruções do nosso Deus diante dos seus princípios e das suas orientações. Honrar pai e mãe é destacado aqui. Guardar o dia de descanso e de dedicação ao Senhor, embora todos os dias, tem até um livro que eu recomendo a todos lerem, que fala sobre o domingo e os demais 6 dias. Devemos servir da mesma forma, mas precisamos dedicar esse tempo. Santificação, queridos, como nós colocamos, é algo que exige uma participação nossa. E essa participação, ela vai ocorrer na medida em que nós entendemos alguns sinais que podem nos orientar. Nós temos utilizado como referência um livro chamado Santidade, e nesse livro o autor ele salienta alguns pontos que destacam sobre esse desenvolvimento desse processo de santificação. Não é algo oculto, não é para ser oculto. A justificação é algo oculto, é algo que acontece no nosso interior, mas a santificação não. A santificação é para ser vista externamente. É algo que sinaliza que houve uma mudança, que houve uma modificação, que há um novo direcionamento. E entre esses aspectos ele salienta alguns sinais falsos e alguns sinais verdadeiros da santificação. O sinal falso que ele coloca aqui: não pense que santificação está relacionada a você ser um grande conhecedor dos assuntos religiosos. Existem muitos teólogos hoje. Existem teólogos que duvidam que isso aqui é a palavra de Deus. Como é que nós vamos aceitar? Como é que nós vamos seguir? Como é que nós vamos ser orientados por esses homens que conhecem o assunto religioso e faz uma afirmação dessa em cima daquilo que é a nossa regra de fé, regra de conduta, regra de fé, a palavra de Deus? Na nossa fé reformada nós professamos que aqui existe tudo que está posto aqui é a palavra de Deus. Alguns até para tentar amenizar dizem, não, aí contém a palavra. Negativo. Quando a gente diz contém, nós estamos considerando que algumas coisas não é a palavra de Deus. Mas dentro daquilo que temos sido instruídos na fé cristã reformada, nós entendemos que é isso aqui, é a nossa regra de fé.
é a nossa regra de conduta, porque isto aqui é a palavra de Deus em toda a sua integralidade. Queremos desenvolver a santificação, precisamos nos guiar por esta instrução, por esta revelação, porque aqui Deus revela como nos tornarmos santificados através de um processo de obediência a Ele e de instrução por Ele.